Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Primeiramente, quero pedir desculpa aí pela minha ausência. Muita gente me mandou mensagem e perguntando, né, por que eu fiquei esse tempo aí sumidinha, sem gravar vídeo, sem visitar vocês. Mas passei por um momento difícil na minha vida aqui e não vem ao caso, né, o que se passou, mas foi uma coisa que acabou me afastando um pouquinho de tudo. Mas agora, graças a Deus, tá tudo melhor, tudo bem. Então, vim trazer o vídeo aí para vocês das minhas leituras de janeiro. Já estamos no finalzinho de fevereiro e acabei me atrasando aí, né, com esse vídeo, mas cheguei com ele, né? Demorei, mas cheguei com ele e vamos lá então. Depois da vinheta eu mostro para vocês quais foram as leituras do mês de janeiro. Vamos lá. Quero agradecer muito o carinho de vocês, tá, gente? Agradecer de coração mesmo toda essa preocupação, né? E as palavras de carinho e as mensagens de todos que me chamaram aí no privado, no WhatsApp ou no Instagram e pedindo para eu não demorar a voltar, falando que tava com saudade. Então, eu também fiquei com saudade aqui de vir conversar com vocês, tá? Então, vamos lá, vou tentar não me alongar muito. O mês de janeiro foi produtivo, consegui terminar 7 livros, gente, finalizar 7 leituras, tá? Entre calhamaços, livros mais finos, a maioria foi livro mais fininho, mais tranquilo de ler. Então, consegui ler essa quantidade aí. Esse mês já não tá rendendo muito, porque, como eu falei com vocês, né, acabei ficando afastada aí e acabou que eu não tô lendo tanto esse mês. Esse mês provavelmente eu vou finalizar um ou no máximo 2 livros só, mas aos poucos eu vou retomando aí, tá bom? Então vamos lá por ordem de leitura, como eu sempre trago para vocês, né? O primeiro que eu finalizei eu não tenho aqui, vou deixar a foto, não vou falar muito porque eu já falei bastante sobre ele, que foi o Eternidade por um Fio, da trilogia O Século, do Ken Follett. Na verdade eu estava lendo ele desde novembro, né, que foi na leitura coletiva lá do canal Livros e E-Books do Carlos. Então a gente leu durante todo o mês de novembro e dezembro, mas eu acabei atrasando a leitura e consegui terminar ele só agora em janeiro. Então ele entra para as minhas leituras de janeiro, é sempre os livros que eu consegui finalizar naquele mês, tá? Então entrou como primeira leitura. Já falei bastante sobre essa trilogia maravilhosa aqui, então não vou me estender muito hoje mais, tá? Excelente, excelente mesmo, indico muito, muito mesmo. Para ver um pouco sobre a trilogia, vocês podem ir lá no canal do Carlos, vou deixar o link aí embaixo, que, né, ele falou bastante sobre essa trilogia e é muito, muito bacana mesmo, incrível, incrível. Foi o primeiro que eu finalizei, tá? O segundo, esse eu tenho aqui, foi esse aqui, Hippie, do Paulo Coelho. Eu acho que era o único dele que eu não tinha lido ainda. Tem só a biografia dele que eu não tenho ainda. Quero comprar, tá na minha lista de desejos. Mas Paulo Coelho, como eu sempre falo, né? Aquele autor que divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Então, terminei essa leitura aí. Foi um livro bem tranquilo. E é bacana, assim, não chega aos pés do livro dos livros do Paulo Coelho. Ele é bem autobiográfico, esse livro, conta a história dele da época que ele era hippie, né? E que ele viajava, ele pegou um ônibus, eu até esqueci o nome do ônibus agora. Tem um nome até bacaninha, o ônibus. Que ia viajando, né, de país em país, e ele foi nessa aventura aí para conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, conta a história da amizade que ele fez, né, com uma moça que ele chegou a gostar bastante dela e tudo. Então conta essa história dele aí nessa época, tá? Que os hippies estavam aí em alta, digamos assim. Então é interessante, tá? Não dei 5 estrelas, eu dei acho que 3,5 ou 4, alguma coisa assim. Porque eu prefiro os livros do Paulo Coelho com a temática da
espiritualidade, a maioria dos livros dele abordam esse assunto, né? Mas é interessante, foi bacana para conhecer essa parte aí da história dele. Tá bom, gente? Então, para quem gosta de Paulo Coelho, eu recomendo sim, tá? O terceiro, tô consultando a listinha aqui, tá, gente? Para falar para vocês na ordem certinha que eu li. O terceiro foi o livro Baixo Esplendor. Vou deixar aqui a foto do Marçal Aquino. Foi uma leitura coletiva também, lá do canal Livros da Tuca, da Virgínia. É um projeto que ela tá fazendo, já falei aqui também, pra gente ler escritores de língua portuguesa, não só brasileiros, tá, gente? De países que falam a língua portuguesa. E esse livro me surpreendeu, assim, é bem bacana, é bem diferente do que eu já li. Acho que eu nunca leria esse autor se não fosse o projeto da Virgínia. Então tá sendo interessante pra gente conhecer autores que talvez a gente nunca leria na vida, né? Eu tô gostando muito, muito mesmo. E esse livro é bem interessante. Ele se passa na década de 70, no início da década de 70. E conta a história do Miguel, que é um policial. Miguel é o nome fictício dele, não fala no livro qual que é o nome verdadeiro, é o nome que ele usa falso, digamos assim. E conta a história, ele é um policial, né, ele é da inteligência, da polícia, e ele se infiltra numa quadrilha especializada em roubo de carga. E ele se infiltra ali na quadrilha para poder justamente acabar, né, com eles, com a quadrilha, né, com esses crimes, investigar e destruir os planos deles, né? E ele acaba fazendo muita amizade com todos, principalmente com o chefe da quadrilha, que é o Ingo. E o Ingo apresenta a irmã dele pro Miguel, que é a Nádia, e ele acaba ficando com ela, se apaixonando, eles se apaixonam. Então isso aí foi um acidente de percurso ali nos planos dele, ele achou que ele não ia se apaixonar nem nada, mas se apaixonou, e aí ele acaba depois pensando, né, quando tá quase na hora de prender a quadrilha, né, de acabar com tudo, ele fica nessa dúvida, porque ele se apaixonou pela Nádia, ele sabe que quando ele prender eles, a Nádia nunca mais vai querer saber dele, né, por ter traído o irmão dela. Então é bem interessante, assim, lembra um pouco, eu acho, os filmes, né, filmes assim de gangster e tal. E tem algumas cenas assim bem sensuais, né? A questão do relacionamento do Miguel com a Nádia. Então eu achei uma leitura muito válida, é bem interessante mesmo, é bem diferente. Acho que eu nunca li nada parecido, não. Recomendo sim, viu, gente? Para conhecer esse autor é muito interessante, muito mesmo. O próximo também não tenho aqui, vou deixar a foto. Comecei a ler em PDF e terminei de ler em e-book. Vou deixar aqui a foto, que foi o Doutor Sono, do Stephen King. Esse eu também demorei um pouco para terminar. Tinha começado já, acho que em novembro também, em dezembro. E consegui terminar só agora. Porque o comecinho dele eu achei um pouquinho arrastado. Gosto do Stephen King, li pouca coisa, o Stephen King, né? Mas gosto muito, já me tornei fã dele. E o Doutor Sono é a continuação do Iluminado, que inclusive, né, a gente fez a leitura, vou deixar tudo aí pra vocês, deixar nos cards. Fiz o vlog do Iluminado, fizemos a live. Então, esse é a continuação, né, e conta a história do Danny, que é o menininho, no Iluminado ele tá com acho que 5, 6 anos, e conta a história dele 30 anos depois, tá? E é bem interessante, o comecinho, como eu falei, um pouco arrastado, porque tem, acho que 3 núcleos diferentes. E no começo o Stephen King vai contando um pouquinho de cada núcleo até os 3 se juntarem. Então, o foco nessa história do Doutor Sono, a Iluminada no caso, né? Além do Danny, o Danny continua sendo uma pessoa iluminada. E tem a menina, a Abra. Ela tem... Esqueci a idade dela agora, gente. Vai mostrando ela desde bebezinha até ela chegar aos... Acho que 11, 12 anos, alguma coisa assim. E ela é muito iluminada, muito. Ela tem o dom, assim, muito forte. Parece que mais forte até do que o Danny. Barulho de chuva, tá, gente? Tá chovendo. Mais forte do que o Danny. E tem um outro núcleo que se chama... É uma turma. São pessoas que se definem como o verdadeiro nó.
É um núcleo muito estranho, eu demorei para poder entender, assim, para falar a verdade, acho que eu ainda não consegui entender muito 100% não. É um núcleo, são pessoas que vivem, elas têm que matar crianças que são iluminadas, que têm esse dom da iluminação, e elas vivem da energia dessas crianças, digamos assim. Quando elas matam as crianças de formas terríveis, brutais, é muito, muito forte a maneira com que eles matam, tem um vapor nessas crianças, que eles chamam de vapor, que sai do corpo delas na hora. Então eles vivem desse vapor, eles armazenam esse vapor em copinhos. Eu achei um pouquinho ridículo isso aí, exagerado, mas, né, fazer o quê? Então eles sobrevivem desse vapor. E eles conseguem saber que existe essa menina Abra, porque a Abra descobre, através do dom dela, que eles mataram um menino que fica até bem longe da casa dela e tudo. Ela sentiu isso, ela viu. Então, a chefe do verdadeiro nó conseguiu sentir isso também. Então, ela consegue ver que existe essa menina que tem esse poder. E eles passam a querer matar ela para poder pegar o vapor dela, que é muito forte, porque ela é muito iluminada. Um pouquinho ridículo isso aí, gente. Eu particularmente achei, tá? Mas, enfim. Então, e o Danny, gente, ele é chamado de Doutor Sono porque ele está trabalhando numa clínica de repouso, digamos assim, onde as pessoas já estão morrendo, pessoas já idosas, né, já estão no fim da vida, estão lá realmente para morrer. E quando a pessoa vai morrer, ele tem um dom, tem um gato primeiro, né, eu achei até interessante essa parte, tem um gato que vive lá, que quando ele entra no quarto da pessoa e ele fica lá o dia todo, é porque aquela pessoa vai morrer naquela noite. Parece que o gato sente isso. Então, as pessoas que trabalham lá avisam ele, né? O Danny fala, ó, o gato tal, esqueci o nome do gato, tá no quarto de fulano de tal, então quer dizer que essa pessoa não vai passar de hoje. Então ele vai lá e para confortar a pessoa na hora da morte dela, ele tem esse dom de acalmar a pessoa, ele segura na mão da pessoa e ele consegue ver a vida toda dela, vem tudo, o filme que passa, né, que a gente fala na cabeça da gente, passa na cabeça do Danny. Então ele consegue ver tudo que foi a vida da pessoa ali em poucos segundos e ele faz a pessoa dormir. Ele tem esse dom de acalmar a pessoa se a pessoa tiver com medo, porque sabe que vai morrer, né? E ele tem esse dom aí de fazer a pessoa ficar tranquila na hora da sua morte. E acaba se cruzando de alguma maneira o caminho dele com o da Abra. E ele vai ajudar a Abra a destruir o verdadeiro nó, que é essa turma aí de pessoas que vivem da morte de outras crianças. Então, aí fica interessante a história, quando eles se encontram, né, e ficam amigos. Então, fica interessante a história depois disso. O começo só que eu achei um pouquinho arrastado. É muito bom, gostei do final, mas não chega aos pés de O Iluminado, na minha opinião, tá, gente? Não chega aos pés. Mas valeu demais. Mais um Stephen King aí para as minhas leituras, tá? Depois eu li essa Riqueza, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Leitura coletiva no canal da Janaína, Resenha Sem Sentido. Foi um presente dela, presentão, né, Janaína? Ela me mandou justamente para eu participar da leitura junto com ela. E, gente, sensacional. Eu já tinha lido quando eu era bem novinha, então eu não lembrava direito a história. Naquela época que a gente tinha que ler, né? Da escola. Tinha que ler esses clássicos que a gente, pela nossa idade, a gente não entendia nada, né? Então foi uma releitura, assim, cheia de descobertas. Maravilhosa, gente. É uma obra-prima esse livro, é uma obra-prima, leitura obrigatória. Machado de Assis é sensacional, sensacional. Incrível mesmo. Vou trazer a resenha, não vou falar muito, tá? Tô atrasada com a resenha dele também. Provavelmente o próximo vídeo vai ser a resenha dele. Viu, gente? Quem quiser participar, dá tempo ainda. Entra lá, vou deixar aí o link do canal da Janaína. Resenha Sem Sentido. Ela tá fazendo um projeto que a gente tá lendo durante todo o ano. A gente vai ler Machado de Assis, um livro por mês, tá? Esse mês a gente tá lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Então tá no segundo livro, dá tempo ainda se você quiser participar com a gente, viu? Vou deixar o link dela aí, do canal dela, e a resenha provavelmente vai ser o próximo vídeo. Vai ser a resenha dele, tá? Indico demais, gente. Leitura obrigatória mesmo, de verdade. Depois eu li essa outra maravilha aqui que eu amei também, gente. Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. É uma espécie de biografia do Bernardinho, todo mundo conhece, né? Foi fugiu o nome. Foi o técnico da seleção de vôlei, né? Tanto da masculina quanto da feminina. Ele ficou mais tempo com a seleção masculina. E muito bacana, gente, muito bacana mesmo. Ele conta, né, como que foi a trajetória dele desde que ele era jogador, porque ele era jogador. E hoje em dia o filho dele também, né, joga. Então é muito interessante. E ele agora ele faz palestras, né? Ele mexe com essa parte aí do coaching, ele usa essa experiência dele em empresas, as mesmas técnicas, os mesmos pensamentos da época do vôlei que ele usava para treinar os jogadores dele, ele coloca isso para as empresas, dentro das empresas. Então é muito interessante, muito interessante. Gosto muito, sempre fui fã dele, gente, sempre fui fã. Ele, né, como todo mundo sabe, a fama de bravo aí que ele tem, né? Ó, ele tava sempre lá gritando e aquela coisa, xingando, dava a impressão que ele era um carrasco. Mas era tudo pro bem dos jogadores, tanto que foi uma época de ouro, assim, né, mesmo. Eles ganharam vários títulos aí sob o comando do Bernardinho, então mostra que ele era realmente um excelente técnico, tá? Então é muito interessante, gente, muito interessante. A gente tira muita coisa boa disso aqui, muita mesmo. E pra mim, que sou fã de vôlei, foi muito bom relembrar, porque eu assistia todos os jogos, eu não perdia um. E todos, tanto do Brasil quanto de outros países, amo vôlei até hoje. Então foi muito bom relembrar também as coisas que ele contava, os jogos, através das fotos, né? Então é muito bacana, indico também, tá, gente? Indico muito, muito mesmo. E o último foi esse aqui, O Resgate das Profecias, do Jerônimo Mariano. Eu não conhecia esse livro, gente, eu ganhei de uma prima minha que mora no Rio, em Copacabana, e a filha dela é amiga do autor, Jerônimo Mariano, e ela mandou o livro pra mim de presente. E eu achei interessante, gente. Se não me engano, foi o primeiro livro dele. Tem a fotinha dele aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem novinho. Aqui, ó. Bonitinho, né? Jerônimo Mariano. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, eu achei bem interessante. É um livro, assim, eu acho que é infanto-juvenil, porque é uma aventura, assim, bem bacana mesmo. E conta a história, o personagem principal é o Lourenço, é um jovem, né? E conta a história dele na escola o tempo todo. A maioria da história se passa na escola. Eles estão na escola e acontecem algumas coisas estranhas na escola, muito estranhas, e ele, os amigos dele vão tentar desvendar, e ele acaba encontrando um objeto que vai falar com ele através de um amigo dele deixou esse objeto para conseguir conversar com ele e contar para ele que existem 5 profecias, que ele tem que descobrir quem são. São pessoas que são as profecias que vão acabar com essas coisas estranhas que estão acontecendo e evitar que aconteçam outras coisas, mortes, inclusive aconteceu morte. Ele tem que descobrir quem são essas outras 4, porque uma é ele, que vão se juntar e acabar com essas coisas estranhas e ruins que estão acontecendo. E evitar de acontecer outras depois. Então ele vai pelo colégio todo, ele e os melhores amigos dele, tem 2 ou 3 que são também amigos dele. Eles vão tentar descobrir quem são essas 4 pessoas que são as profecias. E aí acontece, né, muita aventura. Tem um portal para onde eles vão, que eles vão descobrir muita coisa, que é uma árvore, inclusive tá aqui na capa, ó, essa árvore ela tem tipo um buraco negro que tem um portal que é para onde eles vão depois para poder, onde eles vão descobrir tudo, né? De onde vem essa maldade toda que tá acontecendo. Então, assim, é uma aventura bem bacana, indico.
É bem estilo, bem jovem mesmo. Mas para um primeiro romance, eu acho que o Jerônimo acertou. Foi muito bom mesmo. Só não dei 5 estrelas, mas vale a pena. A diagramação muito boa. Não sei onde encontro para comprar, tá, gente? Até esqueci de pesquisar para vocês. Mas vou ver se eu acho alguma coisa aí. E se eu achar, eu deixo aí na descrição do vídeo para vocês. Tá bom, pessoal? Então foi isso, gente. Essas foram as minhas 7 leituras de janeiro. Me contem se já leram, o que vocês acharam, tá bom? E desculpem aí mais uma vez, tá? O atraso do vídeo, vou tentar não me atrasar muito mais, né? Como eu falei com vocês, tive um problema bem difícil aí, mas passou, estou voltando, vou visitar vocês, viu? Tô devendo visita pra muita gente aí ainda, mas aos pouquinhos eu vou colocando em dia. Tá bom, gente? Então, obrigada por não terem desistido aí, né? Obrigada pelas mensagens de carinho, sempre. E espero vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Deixem aí nos comentários se já leram algum desses, o que vocês leram durante o mês de janeiro, o que vocês estão lendo, quero saber. Viu, gente? Obrigada, beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.